Amados, boa noite, boa noite. Sempre, sempre, com o amado Mestre Jesus, vamos cumprindo com determinação aquilo que nos propusemos, não? Divulgar, colocar, falar, ter Jesus sempre conosco. E é por isso que a Amélia tem tantas obras, e nós estamos na quarta obra. Muitos compromissos, mas vamos perseverando, caminhando, e aliás, muito contente com tudo. Hoje, no Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, no grupo Aprendizes da Fraternidade, nós falamos sobre o tema transitoriedade, onde Emmanuel nos convida a verificar que tudo passa, absolutamente tudo, mas que o Espírito permanece nessa caminhada evolutiva. Então, constitui grande bênção entendemos isso. E que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, abençoe o seu trabalho, o seu ganha-pão, abençoe também todas as pessoas que te cercam. Eu não esqueço sempre de pedir aí, por quê? Porque nós precisamos de todo mundo. Ninguém consegue realizar tudo. Sempre precisamos das pessoas ao nosso redor. E entrando conosco, nossa família espiritual linda, Marcos Serafim Júnior. Boa noite, meu filho. Lelise Orno Martinelli. Oi, princesa. Quantas bênçãos estamos colhendo com essa doutrina consoladora. E do livro Quando Voltar a Primavera. Oi, Cleuzinha, boa noite, amor. Boa noite, querida. Saudades, a gente pouco se encontra, né, Cleuzinha? Quando voltar a primavera, da Amélia e do Divaldo, nós já estamos na 8ª lição. E a 8ª lição é lá, em Cafarnaum. Mauro, meu amor, boa noite, querida, boa noite. E essa fala, a gente vai ver que a Amélia tirou do Novo Testamento, de uma prosa em que Jesus vai curar um obsediado. Oi, Sônia, precisamos hoje conversar, não deu certo. Soninha, Cleuzinha, lindas. Então, nesse Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra, do grego, olha que moço inteligente. Nós vamos ver um trechinho mínimo, mas eu preciso falar, para depois entrar na Amélia. Porque a nossa condição é de estudo, não? É de estudo e perseverar aí. Porque faz parte da segunda parte. Amar, a primeira, e instruir, a segunda. Vamos lá. E nesse trechinho de Lucas, no capítulo 4, versículo 31, está assim. Depois entramos na Amélia. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, Jesus, e ensinava a eles todos aos sábados. Interessante que aí ele contrariava um pouco a Torá, porque o sábado não se trabalha. Mas ele disse, o meu pai trabalha até hoje,
E eu também. Então, está correto. Está aqui. Maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra tinha autoridade. Essa autoridade moral de Jesus atravessou os séculos. Ela é insubstituível. Não? Então, e ele estava na sinagoga, e ali estava também um homem que tinha o espírito de Daimon. É um obsessor. E ele, essa criatura, gritou em voz alta: Ah, o que queres de nós, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos, sem quem tu és, o Santo de Deus. Então, o obsessor estava criticando Jesus, porque estava trabalhando ao sábado, porque estava na sinagoga pregando, e ele veio aqui. O que queres de nós? Vieste destruir-nos? Porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar continuidade. Então, é claro. E aí, e o Espírito diz: sei quem tu és, ó Santo de Deus. Jesus, calmamente, foi dizendo, e é calmamente, hein? Cala-te e sai dele, sai dele. E o Espírito, arremessando o homem no seio dele, sem lhe causar dano. O homem, o Espírito saiu, mas ao mesmo tempo que ele saiu, o homem caiu em cima de Jesus. Houve assombro sobre todos, e conversavam um com os outros, dizendo: que palavra é esta? Com que autoridade e poder ele ordena aos espíritos impuros e eles saem? É autoridade moral. O relato a respeito dele espalhou-se por todo lugar da circunvizinhança. Isto está em Lucas, vocês vão achar lá. E vamos então para a nossa Amélia, que baseou-se aí. Eu sempre digo, fica tudo gravado na espiritualidade, não? Mesmo que não esteja gravado em textos, e a Amélia vai agora falar disso. Vamos lá, da Amélia. Em Cafarnaum, o sol esplende acima e reflete-se em pó de ouro sobre as águas calmas. Então, Tiberíades, coisa e tal, e o sol penetra ali, aquela cor linda, e ela sempre romântica. A cidade de Cafarnaum, regurgitante de gente, e todos encaminham-se para a sinagoga, no dia reservado ao Senhor. As vozes da movimentação silenciam-se, enquanto a morna prostração da hora estuante se abate sobre o cenário bucólico, em que a natureza e o homem confraternizam-se nesse doce entretenimento. Então, todos estavam se reunindo para ouvir Jesus da sinagoga. Já sabia que aos sábados ele iria trabalhar. Oi, Deise, linda, logo você faz na sua casa, vai com Deus, tá bom, meu amor? Você é o esposo. Cafarnaum, ao lado noroeste do Mar da Galileia, é famosa. Suas praias largas
contrastam com os outeiros do fundo, quer dizer, toda aquela paisagem bucólica. E a singeleza do povo que caminha ao lado, diferente da opulência dos negociantes, dos transeuntes, porque eram pessoas simples que se dirigiam à sinagoga para ouvir Jesus. Você vê, pensa como nós, quando vamos à casa espírita. Que bênção, não é? Que bênção. Então, aí vai contando ainda. Era tudo tão lindo. E a cidade, sob a influência romana, ostenta luxo e arquitetura. Se harmoniza com as linhas clássicas do Império Dominador. Claro, sob a tutela política de Herodes Antipas, então, quando estava no local, reforma, arruma, deixa tudo com majestosas colunas iguais a Roma. Então, era uma cidade assim, que lembrava mais a civilização romana, entende? E aí, com ruas largas, palacetes enormes e cheio de plantas ao redor, roseiras, etc., que exalava a excelência do perfume. Então, ali sucediam as coisas em Cafarnaum mais importantes da região, na parte superior ou na orla do mar da Galileia. Então, ali, ora passavam transeuntes maravilhosos, ricos, abastados, não? E ora esse povilhão, esse povo em busca da fala de Jesus. E aí, essas criaturas viajam da zona rica para as casas baixas dos pescadores, para as vilas modestas, pedindo informações para manter a população ao par de todas as ocorrências naquele local. Então, era um disque-disque, uma conversa. Você sabe, Jesus vai estar na sinagoga, um fala para o outro, um fala para o outro. Naquelas cercanias maravilhosas, Jesus cantou a epopeia eterna do Evangelho. Evangelho que até hoje a gente se propõe a passar. A passar. Precisa. Nós precisamos dessa bênção que são os ensinamentos da Boa Nova. Muito bem. Entre suas gentes simples e ardentes, ingênuas e emotivas, trabalhou Jesus a coroa de bênçãos com que pretendia aliviar, ornar, enfeitar os corações vitoriosos das criaturas que tanto sofriam no dia a dia. Ali, Jesus atendeu às necessidades renovadas dos aflitos e dos atormentados de toda espécie, neles esculpindo com o fogo da verdade a mensagem de consolação e advertência com que instalou a Boa Nova na Terra. Então, Jesus pregava o amor, a tolerância, a paciência. Veja, estamos estudando na sexta, Bem-aventurados aflitos, o Sermão da Montanha,
Que impressionante. Só de ouvi-lo, o povo curava-se. Só de ouvi-lo e vê-lo, pela fé, eles se modificavam, entende? E aí, então, vamos em frente. Oi, Joana Lem, boa noite, muita bênção para todos nós. É isso que precisamos. O sábado, por quê? Porque eles costumavam repousar no sabá. O sábado, até hoje, uma pleiade de irmãos evangélicos seguem essa rotina. Eles não trabalham no comércio na sexta-feira, depois que o sol se põe, entende? E todo o sábado. Não existe. É assim. Então, a mesma coisa. Mas, aqui continua Amélia. O sábado, caracterizado pelo repouso do Senhor, está entre aspas, porque não precisa disso, era então dedicado à adoração, ao culto e ao descanso. Era a tradição judaica, seguindo a Torá. Qualquer atitude deveria ser antes examinada, pensada, refletida. Todo esforço era submetido às medidas permitidas, de modo que não violassem as disposições legais, sempre abundantes com detalhes insignificantes. A gente vem falando ao longo do tempo que os mandamentos são 10 de Moisés, e que o homem foi modificando, passaram a 600, e estava aí um deles, entende? O sábado não vai fazer nada. O sábado é para o Senhor. Quando todos os momentos da nossa vida, mas todos, tem que ser com Ele, tem que ser para Ele. Hein? Todos, na nossa casa, na rua, todos. Vamos em frente. Então, seguindo a Torá. A Torá é simples, gente. É a Bíblia. São os 5 escritores da Bíblia. E aí, esse é o nome dado. E o que eles sabiam mais que tudo. São esses 5 autores da Bíblia, do Velho Testamento. Não? O temperamento judeu, pequeno e vigoroso, não obstante temesse a Deus, antes que o amasse, fazia de cada homem um infeliz perseguidor do próximo, sob o amparo de lei arbitrária e mesquinha em que se apoiava. Veja bem, a preocupação era seguir as 600 leis. Então, se Jesus trabalhava no sábado, havia uma preocupação. Não pode. Hoje a gente aceita, cada um segue o seu rumo. Por isso que temos a inteligência, o raciocínio, para verificar, para refletir o que é que te faz bem. Mas eles não amavam a Deus, amar, mas tinha um medo dele, do castigo que ele pudesse mandar às criaturas que transgredissem essas leis. E para nós não existe mais castigo. O que existe são nossas escolhas. O que semeamos, vamos colher. Ou agora, ou depois. Não existe isso. O que existe é equívoco. Você pode se equivocar. E depois você conserte e toca o barco para frente. É isso, não? Então vamos lá. Aí, a Amélia fala bem, hein?
o temperamento judeu temia Deus antes de o amar. Ter medo é uma coisa, amar é outra. Percebe? E então, amigos facilmente se transformavam em adversários arrimados a contendas intermináveis e fúteis, nas quais se exaltavam as paixões e o orgulho, se abriam feridas demoradas. Veja bem, Paulo de Tarso, esse chefe do Sinédrio, esse indivíduo poderoso, noivo de Abigail, que era uma cristã, ele vai, depois que Abigail se encarna, atrás do Ananias, do velhinho que explicava tudo para Abigail sobre a Boa Nova. Ele vai para Damasco, vocês conhecem a história. Então, e chegando nas portas de Damasco, Jesus, resplandecente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego o Saulo, e aí, tateando as paredes, chega no local, passados 3 dias, vai para esse local, o próprio Ananias, e o cura daquela cegueira. Ele se transforma em Paulo, o maior cristão que se pode ter notícia. Entende? As suas cartas são fabulosas, fabulosas. E aí, então, está falando aqui, dava-se mais atenção às paixões, tem que seguir isso, tem que seguir. Não tem imposição. O que existe em nossas vidas é a liberdade de escolha. A doutrina é libertadora. Você aqui está falando. Amigos facilmente se transformavam em adversários por causa de coisas fúteis, por causa do orgulho, da paixão, da vaidade. Tanto é que Anás e Caifás fica contra Jesus por vaidade pura, pelo medo de perder o poder do templo, da sinagoga, perder o poder de mando, achando que Jesus ia fazer um estrago e não era nada disso. Então a Amélia explica bem aqui a paixão, o orgulho. A pessoa não se rende. Isso é tão importante para a gente entender que tudo passa, é efêmero. Essa paixão, essa idolatria, tudo passa. O que é que fica? A evolução do espírito. Vamos em frente. Dava-se naquela época mais importância à aparência do que a legitimidade dos fatos. Vocês lembram da mulher adúltera? Todos ali com pedra na mão, e pergunta para Jesus, está certo? Ele não fala. Olha só, ele não fala. Só diz, levanta. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E convidou as pessoas à reflexão. E ninguém estava isento disso. Jogaram as pedras, foram embora. Jesus disse, mulher, cadê? Onde estão os que te condenavam? Foram embora mesmo. Então vai e não tornes a errar, a pecar. É isso aqui. Dava-se mais importância à aparência do que à legitimidade dos fatos. O perdão à criatura que
equivocou-se. E nós hoje, sempre é lição para nós, e nós hoje precisamos usar disso. Antes de criticar alguém por algo, faz uma análise, reflete, aconchega, dá o colo, abraça, porque está necessitada. Então, aqui a Amélia diz, a criatura se credenciava à superioridade, graças à opinião dos outros, não raro inverídica, quanto à correspondência ao seu comportamento pessoal. Claro, nenhuma mulher ela atrai, ela é adúltera se não tiver um parceiro. Mas só que era só a mulher que era condenada. O homem não. Vocês vão vendo como Jesus é claro nos seus ensinamentos. Oi, Maria Mendonça Costa. Boa noite, linda. Vanessa, querida, hoje não vi você no centro, linda. Rose Cantarim, princesa, boa noite. Silvia Carline conosco, boa noite. Então, vamos ver lá. Amélia continua. O delito, quer dizer, o erro, a falha, se caracterizava sempre pelo desvelar do crime, não pelo haver se praticado. Quer dizer, não tinha acontecido, mas vamos condenar. Enquanto estava oculto, a consciência em falha adormecida, desvelada, as injunções econômicas e sociais trabalhavam por diminuir-lhe a gravidade. Naquele tempo, hoje nós sabemos, as leis morais estão na nossa consciência. Você não precisa perguntar para ninguém, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Não. Qualquer atitude que você vai tomar, a sua consciência lhe fala. É só você refletir. Bate um cara na sua porta. A senhora me arruma um prato de comida? Não tem. Mas eu posso lhe dar alguma coisa para você comer por aí? Sim. Então, pronto, acabou. Bate alguém na sua porta. Não, não vou atender ninguém. Você tem muito trabalho aqui, meeting e tal. Você vai se virar. São diferentes as colocações. Muito diferentes. Então, a consciência nossa, ela não falha. Ela não desdiz nada. Basta ouvi-la. Principalmente nos momentos em que você recebe uma crítica, recebe um comentário desairoso, passa tudo pelos 3 crimes, aquela coisa que a gente já sabe. É assim que funciona, não? Mas naquela época, não. Seguia a lei. A lei. Essa lei, entre aspas. Também era assim, com referência ao estatuto para com Deus. Que Deus é esse? Que não é só amor aqui. Que Deus é esse? Que pune, que castiga, que não dá trégua. E o medo, onde vai? Também era assim, com referência ao estatuto para com Deus. E o que faziam para minorar essa condição? Oferendas, sacrifícios, objetivavam isso. Iam no templo, olha, eu traí minha mulher. Matam o cordeiro, custa tanto, bebe o sangue, vai embora, está perdoado. O que é isso? E ganhava dinheiro. O que é isso? Oferendas e sacrifícios objetivavam a purificação. E era dízimo, primícias, reestruturando a casa, readmitindo infratores à sociedade, a instância da habilidade da classe sacerdotal,
sempre complacente para aqueles que possuíam, haveres do mundo, e gravemente severa para com os pobres, os deserdados, as prostituídas. Era essa a forma político-social da época. O dinheiro era tudo. Quem tinha posse tinha tudo. Se cometeu um delito, vai lá, compra uma ovelha, mata a ovelha, bebe o sangue, sacrifica, tudo bem, está perdoado. Não é assim. Onde ficam as soluções das problemáticas da consciência? Nós hoje, se negarmos um prato de comida, nós hoje, se não atendermos um telefone de uma pessoa necessitada, nós hoje, se formos dormir sem dar o remédio para o marido, nós hoje, se não acudirmos um neto em aflição, como que nós ficamos? Péssimos. Temos que ouvir a nossa consciência. Para com tudo e para com todos. E é por isso que a nossa família espiritual está aqui e vai ouvindo disso para colocar em prática. Ah, mas, dona Valdeirês, o meu filho não liga, a minha nora. Não tem importância. Tem 300 crianças no educandário, tem 70 na Casa do Caminho, tem pessoa que vai precisar comer lá na Casa da Sopa. Quem que vai servir? Entende? Então tem muito por trabalhar, por um todo. É claro, sem abandonar a família, que é o primeiro templo. E aqui vem explicando tudo isso aqui. Aqueles daquela época que possuíam haveres, tudo estava certo. E os necessitados? Leprosos. Vai para o Vale dos Leprosos. Ninguém pode chegar perto. Ficavam abandonados naquelas cavernas. Mas com Jesus não. Os leprosos eram curados. E as prostituídas refaziam sua vida. Os abandonados sentiam-se amados e assim por diante. Vamos lá. Amélia continua. A sinagoga, porque o templo daquela época, o templo era o grande, mas havia os pequenos chamados sinagogas. E aí ia Jesus, ia um, ia outro, você entendeu? Agora, no templo de Jerusalém, o suntuoso, que fazia uma divisa com o Império Romano por uns arquedutos, esse era dos maiores. Então vamos lá. A sinagoga, em razão disso, era o centro ativo da cultura, da religião e da lei nas cidades interioranas, fazendo o papel de uma igreja, de uma assembleia, de uma corte, de uma academia, de um centro espírita. Coisa pequena. A sinagoga era coisa pequena. Para lá, afluíam, por impositivo, religioso e social, todos os homens, também alguns enfermos, que além de mostrarem suas misérias orgânicas e psíquicas, com a escudela distribuída para a esmola, exibiam nas carnes e na mente a ira do Senhor que os marcara. Eles achavam que se estava doente é porque fizeram algo que magoou Deus e Deus castigou. Quando nós hoje vemos que a dor cura por quem? A alma. Você precisa passar por algumas dificuldades da matéria para melhorar o seu espírito.
Nós estamos na escola, na aprendizagem disso. E aí entra o quê? Vai entrar a resignação. Nenhum pio está doente, vai se tratar na medicina convencional. Depois, junto à espiritual. Depois tem a chinesa. Depois, e assim por diante. Busca. Busca, por quê? Porque você sabe que esse corpo guarda um espírito em evolução. É isso, é notório. Então, eles iam para as sinagogas para isso tudo. O Senhor, Deus, se manifestava para eles mediante o ódio, o horror, tudo. Então, para eles, a lepra, porque você está amaldiçoado, porque você não tem jeito, você transgrediu alguma lei da Torá. Era dessa forma. E naquele recinto discutiam e se celebravam os cultos permitidos fora do templo de Jerusalém, do templo grande. Uma copiazinha. Várias vezes Jesus esteve nas sinagogas. Que a gente saiba, no templo mesmo grande de Jerusalém, vocês lembram daquela passagem que ele entrou no templo e tombou as mesas que estavam vendendo as coisas e fez as pessoas mexendo com dinheiro lá dentro, vendendo, saísse do templo, lembra? Então, mas ele frequentava mais os lugares pequenos, das cidadelas, das cidades. E aí, várias vezes, Jesus esteve nas sinagogas, enfrentando as vaidades humanas e exprobando a hipocrisia fundamentada nos livros sagrados. Aí, lia-se a Torá. Aí ele completava com a fala da Boa Nova. Aplausos eram não raros, mas todos dominavam o recinto e a sua voz se alteava para ensinar. Perdão, vocês percebem que bênção ele, retornando à matéria densa, para ensinar o povo a verdade, ensinar o povo o real, quem é esse Deus, que é um Deus de amor. Ele veio para isso, não? E aí, quando ele entrou nessa sinagoga de Cafarnaum, naquele sábado luminoso, aconteceu o que nós vimos já no início da nossa fala, que está no Novo Testamento. Dá licença. Choveu e agora vamos melhorar. Ele entrou numa sinagoga em Cafarnaum e um doente, um obsediado desconhecido, olhou Jesus e pôs-se a falar bem alto. É o que nós vimos. Jesus de Nazaré, que tu tens contra nós? Vai embora. Vieste perder-nos? Vieste falar da má palavra? A multidão da sinagoga ficou estupefacta. Todos sabiam que aquele homem é incapaz de raciocinar, é um alienado mental, carregando as pesadas cangas que o jugulam à loucura, era objeto de escárnio geral. É certo
que não se tornava furioso, mas sempre era expulso do templo. Por quê? Ele era dominado por seres ditos infernais. Não, ele era uma criatura que sofria o assédio dos espíritos inferiores, de acordo com o seu pensar. Isto vale lembrar da Joana de Ângeles sobre as influências espirituais que o nosso irmão explicou sábado, Douglas. Influências. Estamos cercados a toda hora pelos bons e pelos maus, pelos bons e pelos menos esclarecidos, a toda hora. E o que acontece conosco? Vai depender do seu pensamento. Vai depender com quem você se conecta. E, além disso, na sexta-feira também estudamos isso em O Livro dos Espíritos. Não tem para ninguém. Você vai estar sempre com a companhia que você quer. Basta pensar. Pensou positivamente? Amigos, como agora. Quantos não estão conosco? Quantos com vocês, nossa família espiritual? Comigo aqui. Não vejo nada. Não tem isso. Não sinto nada. Mas uma delícia em estar falando disso é necessário. Então, esse indivíduo, ele saía um espírito, entrava outro, e vinha outro, e vinha outro. Por quê? Ele tinha essa sensibilidade. E o que mais? Pensava errado. É o nosso pensar. Basta isso. E aí, a multidão, ouvindo isso, ficou em pânico. Todos sabem que aquele homem alienado é incapaz de raciocinar. E ele sofria o escárnio geral. Ele sofria do comentário de todo mundo. Olha, vem vindo lá o louco, olha o louco, olha como é que faz. É certo que ele não era furioso, mas ele tinha que sempre ser expulso dos locais, porque ele estava sempre obsediado, sempre com criaturas não do bem. A obsessão, explica Amélia Rodrigues, era então epidemia a graçar reparadoras nas consciências, provocando a ironia e a indiferença. Ninguém quer estar perto. Ninguém quer saber. E na minha infância, eu vi bem de perto isso com a minha mãe. Eu já falei, não sei que live, mas é sempre bom exemplificar. Como é que a senhora sabe? Então, a problemática era papai, espírita convicto, minha mãe grudava numa cerca, ninguém tirava, tentava o suicídio, precisava pregar a tampa do poço, se jogava num monte de ferros, vinha toda lanhada, cortava o cabelo, sem ninguém mandar. Até que, você veja bem, espíritos desta ordem com ela. Muito. Alguém dava um prato de macarronada, um vizinho para mim, e eu, aquela vontade de comer aquela macarronada, jogava fora. Tem veneno. Coisa do espírito inferior. Até que vai para Campinas, num sítio chamado Bela Vista, com um grupo de médiuns corretíssimos, sinceros, é tratada. Se comunica o espírito perseguidor, nunca mais teve nada. Então, ocorria isso naquela época. Ocorre hoje. Quantas criaturas prometem, não vou usar droga mais.
capa um pouquinho das vestes do pai, pá. Por quê? Pensou? Eles querem. Coloca a garganta fluídica, usa junto. É isso que quer. Então, é um trabalho árduo. E dizendo, a dor educa. Vamos lá. Então, a obsessão naquela época era uma coisa horrorosa. Maria de Magdala, 7 espíritos imundos, e que se transformou a grande seguidora de Jesus, não é? Tudo tem uma explicação, uma lógica. E é por isso que há 160 anos está aí a doutrina dos espíritos para libertar, para consolar, para esclarecer e para fortalecer. Nós temos que ter religiosidade, nós temos que ter positividade, nós temos que trabalhar isso, fazer o evangelho no lar, nós temos que fazer isso. Vamos em frente. Então, possivelmente, ela fala, hoje é quase similar à atitude do homem moderno na sua disfarçada cultura e civilização. Hoje é a mesma coisa. Tem esses processos interna, psiquiatria. E aí, espera, vamos tratar. Precisa ver se não é esse processo obsessivo. Porque, gente, é tudo igual, não mudou. Os superiores, os iluminados, estão conosco. Os inferiores estão conosco. Nós vamos nos conectar de acordo com o pensamento com quem a gente quiser. Então, é sério. E ela fala, hoje acontece a mesma coisa. Quantas pessoas? Dona Vanderlei, eu rezo, mas não largo de fumar. Eu rezo. Mas espera, precisa outra convicção das coisas. O amar, o instruir, a caridade. Quanto mais você faz o bem, mais você é acudida. É duro de entender isso, tem que entender. Ô, Estela, linda, aí de Jundiaí, tá frio agora, hein? Então, vamos em frente. Vamos lá. Então, hoje não é tão diferente daquela época, não? Atazanados pelos adversários desencarnados, sobreviventes ao túmulo e sequiosos de esforços, sincronizam em processo vigoroso os opositores que se mancomunavam em lamentáveis processos de interdependência psíquica, às vezes orgânicas, mas cheio de parasitas espirituais. Olha o que a Amélia coloca aqui para nós. Para nossa família abençoada. Os parasitas espirituais são os obsessores. Ninguém está isento de uma criatura dessa nos envolver. Num processo de fascinação, num processo de subjugação, ninguém. Se você não estiver conectado ao bem, à luz, ao amor, à prática da caridade. Entende? As criaturas ficam ligadas à excentricidade do materialismo. Então, vamos lá. Tem 200 pares de sapato. Compra. Para quê? Para quê? É doença. Vai se tratar. Vai fazer caridade. Tem um closet que não cabe mais nada. Também dá o que é velho. Manda embora. São doentes de possessividade, doentes que acham que isso é tudo, e aí arruma um vazio existencial, e ainda arruma confusões mentais. Mas
aquela criatura que disponibiliza do pouco, chega tarde cansado, toma o seu banho, sua jantinha, está com a família, faz o Pai Nosso, vai dormir tranquilo, para acordar rápido, porque outro dia tem mais lazer. Olha só, é diferente. Nós arrumamos as nossas confusões. Sim, nós arrumamos. E precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, aos pensamentos. Pensamento triste, show, sai. Só o bem. O bem vai prevalecer, o amor vai prevalecer. Isso é inacreditável como funciona. Vamos em frente. E aí nós vimos os parasitas espirituais, gente. Miasmas. Tá? A entidade perversa e ignorante que vampirizava aquela criatura. E a criatura teme. Deseja produzir a criatura, assim, o escândalo, apresentando à multidão fanática, soberba e covarde, a fim de vê-lo expulso da Assembleia, enquanto prosseguia a conversa. Claro, o que quer o inferior? O espírito menos esclarecido, ele quer que você se desentenda com a família, que você maltrate o seu esposo, que você encontre picuinhas na casa espírita ou nos templos cristãos para dar a sua escapada. Eles querem isso. E nós ficamos à mercê se obedecermos. De repente, você cruza com uma pessoa que você amava tanto, você fala, ai, mas aquela pessoa ficou chata, não falou bom dia para mim. O seu orgulho falou mais alto. Aqui, o inferior, pensa, para com isso, ela não gosta mais de você. Entende? Entende tudo isso? Meu marido está aí para ver se dá licença um pouquinho. Está certo, aqui está certo. É que o telefone meu, acho que estava fora do gancho, não sei. Aí então vocês vão vendo como tudo isso ocorre no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. A gente tem que tomar todo cuidado. Então, por quê? Que não estamos isentos dessas colocações. Não, não. E aí a Joana continua. Que o homem diz para Jesus, sabemos que és o santo de Deus. Brada o homem trevoso, enquanto ele joga um bafio tóxico de receio, uma vibração horrorosa. Por que quando você entra num templo cristão, ou na igreja, ou na evangélica, é uma delícia? Porque é preparado tudo, com energias fortalecedoras, entende? Os lugares maravilhosos, você se sente bem, entrou lá, está feliz. Por quê? Energia, não? Vamos em frente. E antes, porém, que os ouvintes despertem daquele horror do homem falando e se deem conta do que se passa desde que não era chegado a hora da revelação, o mestre se aproxima, nós vimos lá, e repreende o obsessor com austeridade, exortando a elevação e impondo-lhe a expulsão pura e simples. Jesus amoroso, ele só faz isso. Ele só faz isso. Ele só fala, vai, segue seu caminho. Então, Jesus fala com o obsessor com uma autoridade moral, com amor.
e impondo-lhe que saia, que segue. Ao império da augusta vontade, sob o comando das forças superiores, o obsessor se retira, enquanto o enfermo se estertora no chão e desperta e volta à normalidade. Isto aconteceu. Aconteceu. Está em Lucas e a Amélia transcreveu aqui. E aí, a Amélia faz o seguinte comentário. Isso é para nós. A vigorosa voz do mestre conduz a carga da energia que se sobrepõe aos fluidos maléficos do atormentador em si mesmo aturdido. Sua autoridade moral deflui da sua procedência e da sua conduta. Porque Jesus é o guia e o modelo. Ele, espírito puro. Mas e nós? Não estamos nessa categoria. Somos imperfeitos. Mas já estamos melhorando. E se tivermos um pouquinho de bom senso, de estudo, de acompanhamento fidelíssimo aos ensinamentos da doutrina, teremos também essa autoridade moral para que nenhum amigo menos esclarecido se aproxime. Não. E além do que? Praticar o bem. E além do que? Pensar só positivo. Igual Jesus orientou, construir a casa sobre a rocha, não sobre a areia, porque construir na areia, não, na rocha, firme. Nós temos que ser isso. Ter essa autoridade moral. Não é igual a do Cristo, pelo amor de Deus. Mas tentar ser justo, ser honesto, ser correto, ser verdadeiro. Tudo isso nós sabemos, não? Então vamos em frente. Várias vezes exercer essa autoridade em nome do amor, da justiça, demonstrando a elevação de seu ministério. Se Deus é soberanamente bom e justo, nada para o cristão verdadeiro vai ocorrer se não tiver que ser. Não tem que ter medo, não tem que ter nada. Não tem. Os homens, ela diz, Amélia, necessitam de testemunhar fatos a fim de poderem crer nas palavras. Aí vem o que, meus irmãos, meus amados? A exemplificação. A exemplificação junto à nossa família, a paciência, a tolerância, a boa conversa, entende? Perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Esquecer as mazelas. Está aqui, está tudo aqui. E nós podemos fazer. Nós temos que testemunhar isso. E Jesus é a vida em abundância, espalhando alegria. Nunca deixará de sê-lo. Jamais diminuirá o impacto da sua força onde se apresente. Claro! A nossa casa espírita vai fazer 95 anos. Todo mundo adora o tipo de trabalho? Não. Mas todo mundo tenta fazer o seu melhor. Tenta fazer o seu melhor. E eu me lembro que dentro da casa espírita, há uns 20 anos, fazia-se a sopa ali para entregar nos bairros, até reabrir
a Associação Filantrópica Espírita Casa da Sopa. É. Então, pessoas abnegadas, que não têm preocupação em aparecer em nada, vamos fazer, entregar nos bairros, vai de latão em latão. O que mais que fazia? Os carregadores de pacote, embrulho da cidade, ai, ficava sem comer. Não, vai trabalhar e vem aqui comer uma macarronada. Olha aí, olha aí. É isso aí. Então, é tendo Jesus, é a vida em abundância, espalhando alegria. Jamais, jamais o impacto da sua força vai ser diferente do que se apresenta. Um minutinho que meu filho está ligando. Alô, filho? Não está atendendo. Eu estou fazendo live, estou terminando, e depois aí... não, tudo bem, filho, tudo bem. E aí o papai fica aflito, mas acho que é o telefone da rua, porque ventou, choveu, entendeu? Então, já, depois que eu terminar, eu ligo para você, você fala com ele ao vivo, tá? Um beijo. Tchau, filho, tchau. Então, gente, é assim que funciona. Aí, vamos ver o final que a Amélia coloca para nós. Oi, Elisete Braga, boa noite, meu amor. Aparecida Sabione Borale, boa noite, meu amor. Veja bem, quantas belezas da lição de hoje. Para nós, é bem atual, Amélia Rodrigues, é bem agora, não? Aí ela termina assim, vai um trecho dela, fala dela. Cessada a bestial, horrenda alienação, o paciente se recompõe, levanta-se, restaurado na sua saúde, corre a levar a notícia para todos que ele está bem, porque ele estava agora sem obsessor, estava lúcido. Liberado da dívida após concluída a aprovação ao amparo de Jesus, ele renasce, é ele mesmo. Toda obsessão tem cura. Toda obsessão passa. Eu vi, eu sei. E aí? E a entidade deve ser orientada e procurar o seu caminho, seguir em frente, vá com Deus. Você não é um demônio, isso, você é uma criatura que já deixou a matéria sofrendo, mas busque, vamos lá, mude o ritmo da vida. O Senhor conta com você, agrade-o, não? E não ficará, porém, à mercê, ao abandono do tempo, tal criatura. E a criatura, libertando a vítima de si mesma, se liberta. Por quê? Porque ela vai encontrar na espiritualidade o momento exato que o mentor da espiritualidade vai socorrê-la. Porque ela nunca se conectava também com a espiritualidade melhorada, nunca. Então, nós vamos percebendo gradativamente que a lição é próspera e é atual. É o bem abençoando a bondade. E aí, Amélia termina assim. Ao clarim da gratidão, entre os acordes do júbilo, o ministério cresce. A Boa Nova cresce. A Boa Nova está conosco até hoje. E nós temos que nos propugnar e passar para os outros disso. Nossa família espiritual fica com esse compromisso. E aí, então, a criatura necessitada, descendo ao abismo, em sombras das consciências entenebrecidas de um e de outro lado da vida, ele atesta a excelência
de seus propósitos e afirma a sua perfeita identificação com o Pai. André Luiz não ficou 8 anos? E aí, quando ele pensou, Deus me socorre, Clarencio Elises não estava do lado e levou-o para nosso lar? Então, não obstante, os homens despeitados e invejosos recusaram Jesus, desdenharam Jesus, e aconteceu com ele o que nós sabemos de triste. Tem início as primeiras alegrias prenunciadoras das futuras perseguições implacáveis. Dali para frente, Jesus só teve problemas, só, mas venceu. Eu venci o mundo. Tá? No sábado, porém, na sinagoga de Cafarnaum, do lado noroeste do mar, ante o sol da outra terra, Jesus liberta o endemoniado, entre aspas, simbolizando a grande libertação que propiciaria a humanidade de todos os tempos, dominada pelos demônios dos vícios, da bebida, da droga, da maledicência, da preguiça, do desânimo, do álcool, das traições, tudo isso, gente, que fazia com que as criaturas desencarnadas, perturbadas, auxiliassem e fizessem isso com a humanidade. E o que nos compete? Nos compete hoje trabalhar incansavelmente o Evangelho. É a cura. Trabalhar incansavelmente o bem, a caridade. Saiamos do comodismo, da preguiça. Saiamos desse conforto que é tudo, vai passar. E vamos à luta com Jesus. E aí a gente vai entender que vale a pena viver, e muito. E quantos exemplos temos? Com Chico Xavier, com Divaldo Franco, com Teresa de Calcutá e tantos outros. Então, a lição de hoje: cuidado com o seu pensamento. Cuidado com os seus momentos de divagação, de procurar pelo em ovo, de achismo. Não. À luta, ao trabalho, ao progresso. E juntos com Jesus. Amados, que lição linda. Estamos cada vez mais crescendo e entendendo. E domingo veremos a Igreja da Verdade. Que a gente precisa disso. Vamos orar? O meu carinho, o meu abraço, tudo de bom. Vocês são realmente, para nós, a força da energia fortalecedora. Quando estamos com vocês, quando estamos vendo dessas lições, o maior beneficiado somos nós, não é você. Somos nós. Que bênção. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o mestre, o amigo, o médico, a luz do mundo, o tudo. Espíritos protetores de todos. Benfeitores espirituais.
Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Sim, o dom da vida, a família, o lar, o trabalho. E obrigado por essa doutrina que esclarece muito e nos coloca atentos para sermos mais felizes nesta caminhada redentora, nesta caminhada de luz. Desta forma, Jesus de amor, vem ter conosco. Abençoai a todos que estão ouvindo agora, vão ouvir depois, e depois. Que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Porque toda doença começa no espírito, sabemos. Abençoai. Abençoai grandemente todos os lares, os templos cristãos, as escolas, as instituições, todos que trabalham sempre na ótica do progresso e do bem. Mas agora, mestre, eu sei, cada um que aqui está tem algo a pedir. Enquanto oramos, você pensa, você conversa com ele, você pede e vai ser beneficiado, sim. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom e reprimi nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Amados, uma linda noite, uma excelente semana, com propostas maravilhosas. Que Jesus abençoe você grandemente. E do lado de cá, eu só posso falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Só positividade. Só amor. Só caridade. Meu carinho. Meu beijo. Fiquem com Deus.